queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pela Web TV Catedral. Continuamos hoje mais um programa sobre a teologia do laicato. Recapitulando, tivemos um primeiro programa com uma definição etimológica e também uma definição eclesiológica do termo leigo. Um segundo programa, nós vimos o capítulo 4 da Constituição Dogmática Lumen Gentium do Concílio Vaticano II, que fala especificamente do leigo. E hoje nós continuaremos estudando os documentos da Igreja que nos falam do leigo, de modo especial no Catecismo da Igreja Católica, várias edições, várias versões. Sobre o leigo, nós temos muitas coisas e também falaremos da questão jurídica, digamos assim, dos direitos e os deveres do leigo na Igreja através do Código de Direito Canônico da nossa Igreja. Vamos continuar e começar a falar sobre o Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo da Igreja, ele foi promulgado pelo Papa São João Paulo II, foi trazido falando como que de maneira mais simples, mais peculiar, para chegar a todos aquilo que é importantíssimo na nossa fé. Ele foi dividido em 3 partes. Na primeira parte, o Catecismo da Igreja Católica nos traz a profissão de fé e vai explicando o creio apostólico, aquele que nós sabemos praticamente de cor nas missas, porque também temos outros credos. Temos o apostólico, o credo niceno constantinopolitano e assim por diante, mas o catecismo na sua primeira parte trabalha o creio. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, até chegar e na vida eterna. Amém. A segunda parte, ele já vai trabalhar propriamente aquilo que é específico, da celebração do mistério cristão, ou seja, os sacramentos, de modo especial a celebração, do sacramento da comunhão. E por fim, a terceira parte é uma meditação catequética sobre a oração do Pai Nosso, a oração na vida do cristão. Olha a beleza deste livro, temos várias versões, inclusive o Papa Emérito Bento XVI, enquanto era cardeal, a pedido de São João Paulo II, fez um compêndio do catecismo da Igreja Católica em forma de perguntas e respostas, sistematizando, resumindo este belo documento, que vai nos falar então do creio, dos sacramentos e da oração do Pai Nosso, a oração por excelência. O que tange a nosso tema é a questão do leigo, está no parágrafo, no artigo 9 da primeira parte, creio na Santa Igreja Católica, e no parágrafo 4, no número 2º. Ele vai falar sobre os fiéis leigos. Vou ler aqui para vocês o que o catecismo nos fala. Sob o nome de leigos, entende-se aqui os cristãos, exceto os membros de ordens sagradas ou de estado religioso reconhecido na Igreja, isto é, os fiéis que, incorporados pelo batismo, constituídos em povo de Deus e a seu modo feitos participantes da função sacerdotal, profética e régia de Cristo, exercem em seu âmbito a missão de todo o povo cristão na Igreja e no mundo. Novamente voltamos aqui à definição da Lumen Gentium, distinguindo o consagrado, o ordenado do leigo, mas relacionando todos à missão de evangelizar, à missão salvífica. O que é interessante no catecismo é que tanto sobre a hierarquia da Igreja, sobre os consagrados na Igreja e os leigos estão no mesmo artigo. Já na Constituição Dogmática Lumen Gentium ficou dividido um capítulo para a hierarquia, outro capítulo para os religiosos, um capítulo para os leigos. Aqui no catecismo não. Todos estão ligados no creio na Santa Igreja Católica. E pelo batismo nós nos tornamos sacerdotes, profetas e reis. O catecismo então vem mostrar para nós
para os leigos e para todos os batizados, essa tríplice função: a régia, a profética e a sacerdotal. E começa nos falando então da participação dos leigos no mundo sacerdotal de Cristo. Ele é o sumo e eterno sacerdote. Todos nós estamos ligados a este sacerdócio comum. O leigo também faz parte da celebração. O ministro ordenado não é ele que celebra. Às vezes, erradamente, dizemos que padre celebrou a missa. Não, o padre, como ministro ordenado, o bispo, ele preside. Quem celebra somos todos nós batizados, unidos ao sacerdócio de Cristo. E o catecismo nos fala esta bela passagem que vou partilhar com vocês. Os leigos, em virtude da consagração a Cristo e da unção do Espírito Santo, recebem a vocação admirável e os meios que permitem ao Espírito produzir neles frutos sempre mais abundantes. Assim, todas as suas obras, preces e iniciativas apostólicas, vida conjugal e familiar, trabalho cotidiano, descanso do corpo e da alma, se praticados no espírito, e mesmo as provações da vida, pacientemente suportadas, se tornam hóstias espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo, hóstias que são piedosamente oferecidas ao Pai como oblação do Senhor na celebração da Eucaristia. É assim que os leigos consagram a Deus o próprio mundo, prestando a Ele em toda parte, na santidade de sua vida, um culto de adoração. Nem precisaríamos explicar este lindo parágrafo do Catecismo da Igreja que fala que nós estamos unidos ao sacerdócio de Cristo. Quando estamos unidos, nós somos hóstias que se entregam a Ele, hóstias vivas que se consagram ao Senhor, cada um na sua função. Por isso, querido irmão, querida irmã, o leigo, a leiga, tem que exercer a sua vocação neste ministério sacerdotal. Uma unidade, uma igreja sacerdotal unida ao sacerdócio comum de Cristo. Depois, o catecismo fala da participação no munus profético de Cristo. Cristo exerce seu munus profético não somente por meio da hierarquia, mas também por meio dos leigos, fazendo deles testemunhas e provendo-os do senso da fé e da graça da palavra. Olha a observação que o catecismo nos dá. Não devemos esperar apenas o testemunho profético de Jesus na hierarquia. Só o padre, o bispo, o papa, os consagrados, as irmãs, os religiosos, eles devem testemunhar. Sim, claro, os primeiros a dar testemunho devem ser os consagrados, mas o leigo também é chamado a dar este testemunho profético. Repito o que acabei de ler: Cristo exerce, olha, o próprio Jesus exerce no leigo, não só na hierarquia, o seu munus de ser testemunhas, provendo-os do senso da fé e da graça da palavra. O leigo tem que ter esse sensus fidei, saber em que acredita, saber dar testemunho do que acredita, como nos pede o apóstolo Pedro na sua primeira carta. Por isso, o apostolado do leigo não consiste apenas no testemunho da vida. O verdadeiro apóstolo procura as ocasiões para anunciar Cristo pela palavra, seja aos descrentes, seja aos fiéis. Aqui o catecismo nos faz um desafio, a participação do leigo no munus profético. Nós temos que testemunhar, evangelizar, não apenas com a vida. Não, eu sou uma pessoa boa, eu evangelizo no silêncio, ótimo, isso é importante. Mas o leigo também tem que ser profeta, ele também tem que testemunhar, falar do amor, falar deste creio na Igreja Católica, porque é neste artigo que
todos os cristãos estão inclusos no catecismo da Igreja Católica. E, por fim, a participação do leigo no munus regio de Cristo. Por sua obediência até a morte, Cristo comunicou a seus discípulos o dom da liberdade régia, para que vençam em si mesmos o reino do pecado por meio de sua abnegação e vida santa. O leigo também é chamado a deixar Cristo reinar. Por isso é catecismo da igreja. Olha que beleza, que catequese a igreja nos dá. No mesmo artigo, creio na Santa Igreja Católica, ele nos coloca a hierarquia, os consagrados, os leigos, e liga os leigos àquilo que recebemos no batismo. O sacerdócio, a profecia e a realeza. Todo batizado é ungido, ele se torna sacerdote, profeta e rei. No sacerdócio, ele deve estar unido na celebração e se entregar como hóstia agradável ao Senhor. Na participação do munus profético, não apenas testemunhar com a vida, mas com a palavra e, como disse aqui, aos descrentes e também aos fiéis que às vezes não entendem e não conhecem a profundidade da fé. E no ministério, no munus regio, o leigo é chamado a lutar e não deixar o reino do pecado dominar, mas sim o reino de Cristo. Vale a pena, querido irmão, querida irmã, você ter em mãos o catecismo da Igreja Católica, você ler o catecismo. É uma dica que dou ao agente de pastoral, ao catequista, à catequista, uma ótima forma de todos nós, estando na catequese formal ou não, entendermos a nossa fé. Compre, utilize, leia, pergunte ao seu pároco e principalmente esta parte do leigo. Repito, no catecismo da Igreja Católica, que é dividido em 3 partes. A primeira parte, o creio, a segunda parte, os sacramentos, a terceira parte, a oração do Pai Nosso. Os leigos estão ali colocados no artigo 9º, na primeira parte do creio, creio na Igreja Católica, junto com toda a hierarquia, porque pelo batismo, como batizados, fazemos parte de uma única Igreja do Senhor. Obrigado e até um próximo programa.